igreja, um bom dia. Bom dia. Graça e paz a todos aqueles que aqui chegam neste lugar, reunidos para a honra e glória do Senhor. Hoje, neste domingo, temos a alegria de continuar as celebrações do aniversário da nossa igreja. 55 anos. E aí, é claro, vem a consulta básica. Ô, Ana Luz, maio é mês de aniversário da igreja. Você está com quantos anos? Quantos anos? Não, no mês, ela acertou, ela começou falando certo. No mês de aniversário da igreja, que está completando 55 anos, todos os membros da igreja têm quantos anos? Oh, parabéns, minha querida, parabéns. Como é bom ter o papai do lado, né? O papai sempre procurando ajeitar para ficar bacana. Tudo bem. Francisco, no mês de aniversário da igreja, quantos anos você tem? Parabéns, Francisco, é isso aí, ativíssimo. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor nos convida à oração silenciosa. Salmo de número 95, versos 1 e 3, leamos todos a uma só voz. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Ouçamos o nosso prelúdio e preparemo-nos para este ato de culto ao nosso Pai. Mistérios pode revelar.
Coloquemo-nos de pé, queridos. Convido o presbítero Cláudio para nos conduzir na leitura do Salmo de número 145, versos 1 e 3. Salmo, Cláudio, essa Bíblia aqui não tem a letra maior? Experimenta dessa Bíblia aqui. Salmo 145, versos 1 e 3. Cláudio lerá o verso 1, nós leremos o versículo 2 e o verso 3 leremos todos a uma só voz. E assim diz a palavra do Senhor: Exaltar-te-ei, ó Deus, meu Rei, bendirei o teu nome para todo e sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo e sempre. Todos. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Louvado seja Deus. Queridos, nós vamos louvar ao Senhor com o hino de número 26, ao Deus grandioso. Aqueles que receberam o boletim pelo WhatsApp, consta a letra do hino. Se você não recebeu, peça para passar a receber, se você é membro da igreja, e ao mesmo tempo nós temos Bíblias ali na entrada da igreja que tem o hinário na sua parte posterior. Então temos Bíblia com hinário, de forma que todos nós podemos louvar ao Senhor. Nós estamos procurando reduzir a quantidade de material impresso, não apenas é um modo econômico, mas especialmente é uma responsabilidade para com a natureza. Se todos nós temos acesso à letra, e a letra já se encontra disponível, quer seja no escaninho, na entrada da igreja e no nosso WhatsApp, não é necessário colocar a letra em um terceiro veículo para que nós possamos cantar. Louvemos ao Senhor, hino de número 26, ao Deus grandioso. Cantemos.
Deus seja louvado. Oremos esta oração de adoração com nosso irmão presbítero Cláudio Rodrigues. Falemos com o Senhor. Querido Deus, meu amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que Tu estás nos dando, Senhor, e nos trazendo aqui à Tua casa de oração para prestar este culto de adoração a Ti, Senhor. Tu és o nosso Deus, o Deus sobre todas as coisas, Criador e preservador de todo o universo. Então, Senhor, Tu és inigualável e por isso somente Tu és digno do nosso culto. E neste momento, Senhor, estamos aqui para Te adorar, para Te louvar, para ouvir de Ti, Senhor, ensinamentos. Sabemos, Senhor, que Tu és perfeito e nós não, mas aceita, Senhor, este culto que fazemos com o mais profundo do nosso amor por Ti, Senhor, com o mais puro que temos no nosso coração, para que Tu possas não considerar as nossas imperfeições, mas, Senhor, aceita este culto. Fazemos com muito amor, Senhor. Não olhe para as nossas imperfeições. Estamos aqui para gozar da Sua presença. E como é bom, Senhor, gozar da Tua presença. Como é bom olhar os irmãos aqui, todos, Senhor, alegres, satisfeitos por estar na Sua presença. A Sua presença enche, Senhor, a nossa alma. A Sua presença nos dá, Senhor, tranquilidade, nos dá alegria. Muito obrigado, Senhor, por estar aqui conosco. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos por isso, Senhor. Amém. Amém. A igreja pode assentar-se. Amados e queridos irmãos, temos a alegria de fazer 2 anúncios muito importantes. Primeiro anúncio, eu gostaria de pedir que o nosso irmão Alex, o Igor e a Thaís se colocassem de pé, por gentileza. Igor, Thaís e Alex estão sentados aqui todos nessa coluna da direita de vocês que estão de frente para cá. Igor e Thaís fazem parte da nossa classe de novos membros. Toda quarta-feira, de forma online, nós nos reunimos e temos essa nossa classe. E essa classe não é para novos convertidos, é uma classe para novos membros. Aqueles que querem tornar-se membros da Igreja Presbiteriana da Tijuca, obrigatoriamente passam por essa classe. E essa classe tem sido, cada classe é uma classe diferente da outra. Nós tivemos classe já com quase 10 pessoas online, essa classe hoje tem 3 pessoas e o nosso assunto rende, né? Nosso assunto rende, a gente vai lá, vem cá, vai aqui, vai acolá, e os estudos têm sido maravilhosos. A recepção de novos membros está previsto, como de praxe, para o último domingo do dia 29 de maio, em culto público. Passarão pela reunião do conselho e etc. Então, se você, por um acaso, já tem frequentado a nossa igreja há muito tempo e gostaria de tornar-se membro da igreja, independente de ser agora em maio, por favor, converse conosco ao longo aí dos cultos, no final dos cultos, para que nós possamos conversar. Igor, Thaís e Alex. Aliás, vocês têm gostado da aula? Falei que a aula é boa, mas eu sou suspeito. Vocês estão gostando da aula mesmo? Vocês ficam à vontade. Aqui não tem nada planejado, tudo é ao vivo, a céu aberto. Estão gostando da aula? É mesmo? Coisa boa, graças a Deus. A gente começa às 7 com a previsão, né? O horário padrão seria acabar 10 para as 8, mas a gente vai ficando. E nós recebemos semana passada o Alex, que começou a frequentar a igreja no primeiro domingo de maio, não foi isso? Começou a frequentar a igreja no primeiro domingo de maio, no segundo domingo de maio já esteve aqui, já conseguiu até uma senhora representando sua mãe diante de Deus e dos homens com todo amor e carinho, e essa semana começou a classe. Está gostando também, Alex? Muito assunto esquisito? Graças a Deus. Oremos pelos nossos novos membros, porque este é um tempo, especialmente para Alex, que está retornando para os caminhos do Senhor, Igor, que está conhecendo os caminhos do Senhor, é um tempo de muitas provações
e de muitas tentações. Como há um abalo no mundo espiritual quando uma pessoa resolve orientar-se de acordo com o Evangelho de Jesus. Muda tudo, né, Igor? Muda toda a realidade. Agora tem que olhar uma notícia, ver a vida, tem que lembrar do texto bíblico, ver onde aquilo se encaixa. Muito bom. Que Deus abençoe cada um de vocês. Quarta-feira temos aula, não é isso? Vamos que vamos. Obrigado, queridos. Podem assentar-se. Nesta chamada ao ofertório, queremos dar boas notícias. Nosso irmão, reverendo Marcelino, que a igreja já sabe, tem saído no boletim, ele está comprando uma casa para residir. Marcelino, para quem não conhece, nossos irmãos estão chegando agora, foi nosso parceiro de plantação de igreja por pelo menos 5 anos, onde nós todo domingo orávamos pelo ministério dele, à frente da plantação de igrejas lá em Petrolina, Pernambuco. E aí a igreja solidificou-se, mas Marcelino continuou plantando outras igrejas. E o Marcelino, Igor, Thaís e Alex, ele é basicamente o seguinte, ó, vocês estão vendo o Marcos aqui, acabou de abrir essas portas. Ele chegava em uma cidade, ele via 2 portas abertas, ele olhava, não tinha nada dentro, ele queria saber o preço do terreno ou do aluguel para poder plantar uma igreja ali. Aí depois ele ia ver quem ia ser a pessoa, depois ele ia ver de onde vinha o recurso, mas ele queria que fosse já um ponto de pregação presbiteriano. E aí quando mandava o relatório era assim, ó, hoje é dia 15 de maio, ele mandava o pedido no dia 15 de maio, porque no dia 16, a pessoa que ele arrumou já estava chegando no local. Entendeu? Já estava chegando lá o missionário com a esposa, 2 filhos, já estavam chegando lá. E aí cabia a igreja da Tijuca ver se tinha espaço no orçamento para ajeitar essa parceria. Com isso, Marcelino plantou e solidificou várias igrejas no sertão de Pernambuco. E para vocês que estão chegando agora, por que a igreja ela participa da plantação de igrejas lá longe, se tem tanto local aqui no Rio? É simples. Uma igreja no sertão, ela não é apenas a igreja presbiteriana. Às vezes, ela é o único local onde tem amplificador, onde tem microfone, onde tem um tipo de instrumento de som, onde você pode receber as pessoas e tem espaço para elas se assentarem. Então, é muito comum quando você vai, por exemplo, abrir um Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, CODA, AMADA, todos esses tipos de grupos que lidam com pessoas que lutam contra algum tipo de dependência, é muito comum que esses grupos se reúnam aonde? Na igreja. Por quê? Porque a igreja nada mais é do que um auditório com tudo já montadinho. Então, por que não aqui no Rio? Aqui no Rio, se nós temos uma criança com necessidades especiais, nós temos diversas entidades, diversas ONGs que podem ajudar. Lá nessas cidades, ele só tem um local, a igreja. De tal modo que quando você vê na imprensa, excetuando essa politicagem mesquinha, bizonha, não estou falando nada disso, mas quando você vê na imprensa a seguinte notícia: as igrejas querem pagar menos impostos, sou favorável, porque a igreja assume muitas vezes a função que era do Estado e que na maioria das vezes é da família. A igreja assume essa função. Dependente químico busca tratamento aonde? Na igreja. Casal está se separando, isso emerge e é tratado muitas vezes aonde? É na igreja. E aí às vezes a igreja funciona como cartório, funciona como local de paz. Quando chega, como eles dizem, o homem da cidade grande, para poder ajeitar a vida civil de todo mundo, qual é o local onde as pessoas se encontram? É na igreja. Então, quando nós auxiliamos uma igreja, e não apenas eventos sociais, mas inclusive, infelizmente, eventos de tragédia. Tivemos na história mais recente aquele desastre lá em Brumadinho, e nós acompanhamos que a Igreja Batista cedeu todo o seu espaço e abrigava, pelo menos onde era o santuário, 20 máquinas de lavar que ficavam trabalhando ininterruptamente, lavando as roupas dos bombeiros para que eles pudessem usar, não esperava nem secar,
porque eles iam se engalfinhar na lama novamente, mas era para tirar aquele grosso, para que ficasse minimamente confortável para ele vestir por dentro, para que ele pudesse fazer o quê? Resgatar as pessoas. Nessa hora, se pensou e foi usado o quê? Igreja. Recentemente, na cidade de Petrópolis, os maiores grupos que auxiliaram Petrópolis foram os grupos religiosos. E a igreja presbiteriana em Petrópolis agiu de uma forma efetiva. De tal modo que quando nós ajudamos igrejas no interior, especialmente no sertão, nós estamos propiciando não apenas o discipulado do Evangelho, mas estamos propiciando uma obra social naquela cidade. Então, depois de toda essa vida batalhando e arrumando espaços, reverendo Marcelino finalmente teve a oportunidade de conseguir a sua casinha para morar com dignidade com a sua esposa e os seus filhos. E ele veio todo encabulado fazer o pedido, se a igreja podia auxiliar, etc. e tal, botou no grupo dos pastores presbiterianos, se alguém podia ajudar. E aí, quando eu recebi, eu falei, você botou esse pedido aonde? Ah, mandei para todo mundo, botei no grupo de pastores. Falei, Marcelino, você não pensou na IPT? Não, mas eu botei no grupo que tem o pessoal da IPT. Marcelino, cadê o e-mail, Marcelino? Ué, que seu cabra, desaprendeu? Aí fez o e-mail rapidinho, mas o conselho, claro, já estava ciente e nós já conseguimos enviar o valor da entrada, que segundo ele era de R$8.000, para que ele pudesse dar a entrada na sua casa própria para morar com a sua família. Agora nós precisamos ressarcir esse caixa da igreja, por quê? Porque nós adiantamos esses 8.000 pela fé e cremos que nós vamos conseguir reaver esses 8.000, que, claro, sempre ficam à disposição para toda e qualquer necessidade. Por oportuno, quero pedir que os nossos diáconos coloquem-se de pé. Quero dar os parabéns à nossa junta diaconal. A junta diaconal, nos últimos 2 meses, tem recebido pedidos quase que diários de auxílio, e a nossa junta diaconal tem trabalhado também de forma efetiva. Recentemente tivemos o caso do André, que era o moço que colava os adesivos aqui para a gente, do aniversário da igreja, etc. O André teve uma doença que eu não vou saber falar o nome agora, mas de um morenão forte, que era o André, para cima e para baixo. André passou a ser cadeirante, tendo a necessidade de usar fraldas adultas. E da mesma forma, quando ele nos contou, porque eu fui pedir para ele um serviço aqui para a igreja, primeira coisa que eu falei, André, por que não falou com a igreja? E aí ele queria vir colar os adesivos, mesmo cadeirante. Falei, negativo, nós vamos ajudá-lo. Ele, eu posso imprimir o arquivo? Falei, claro, aí tudo bem. Mas você vê como o indivíduo é honrado, né? Podia ficar em casa, a igreja ia ajudar, mas queria vir na cadeira de rodas para colar os adesivos no elevador, porque ele sabe que é do suor do rosto que se ganha o pão. Quantas pessoas, às vezes, escrevem na internet que precisam de ajuda, mas essa mesma internet pode dar dinheiro a essas pessoas. Dona Giovana Torres, tem alguma impropriedade no que eu estou falando? Não é verdade que se a pessoa se dedicar, fizer um curso desses de redes sociais, ela não consegue levantar recursos? Não é verdade, minha querida? Está aqui a Giovana Torres, que agora ela é digital influencer, é a rainha do nosso Instagram, movimenta a página do Instagram da IPT. A página do Instagram da IPT tem tido um alcance orgânico. Não tem 100 inscritos. Você não entendeu. São 100 pessoas que não necessariamente são da igreja, é diferente. A página está alcançando, o perfil no Instagram está alcançando pessoas que não eram alcançadas. Nós não queremos um perfil que atinja a nós mesmos. Nós queremos evangelizar e atingir novas pessoas. De tal modo que, Giovana, só para eu não mentir para a igreja, é possível uma pessoa, mesmo de casa, através da internet, quer seja no computador ou no celular, conseguir ganhar dinheiro? É possível? Pois é. Às vezes há pessoas que escrevem tanta coisa na internet e essa mesma internet podia estar ganhando dinheiro.
Então, parabéns à nossa junta diaconal, que tem feito um trabalho lindíssimo. E eles são diáconos tão presentes que muitas vezes, quando o pedido de auxílio é maior do que o valor que eles podem movimentar, eles cotizam ofertas pessoais para não onerar o caixa da igreja, que já tem ajudas às instituições de caridade. Falo isso como pastor da igreja, porque eles de si não falam. São homens de Deus, dizimistas fiéis, e Deus nunca desampara aqueles que são fiéis nos seus compromissos, especialmente para com a obra do Senhor, a caridade. Obrigado, Gilmar, obrigado, Marcos, obrigado, Luciano, representando nessa manhã a nossa junta diaconal. Todas as vezes que vocês receberem uma solicitação de auxílio, entrem em contato com a junta diaconal, porque a junta diaconal sabe nome, sobrenome, endereço, valores, tem tudo. Se você não quiser tomar uma volta. Agora, se você entender, não é caridade, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero, fique à vontade. Mas nós, como igreja presbiteriana, primeiro, nós só trabalhamos por documentos. O que se quer deve se escrever e deve se assinar. Porque se a pessoa não banca o que está pedindo assinando, não somos nós que vamos bancar o que ela está pedindo. Então, o que se quer é escrito e assinado, e se aguarda a resposta, porque a junta diaconal vai levantar tudinho, e aí vai dizer, olha, ela pediu, por exemplo, a pessoa pediu R$100, mas pelo estado que ela está, ela precisa, na verdade, é de 800. Ou o oposto pode ser verdadeiro. Pediu R$800, mas pelo estado que se está, ela ainda está devendo para as pessoas tanto e tanto e tanto. Junta diaconal da igreja, muito obrigado. Temos novas pessoas que precisarão de auxílio e eu creio que a nossa junta diaconal, como sempre, continuará auxiliando no limite das suas responsabilidades. Palavra do Senhor que nos convida ao ofertório, Atos capítulo 4, versos de 32 a 35, nesse mês de aniversário da igreja, nossa campanha, nossa marcha da solidariedade é em prol da casa própria do reverendo Marcelino também. Atos 4, 32 a 35, leiamos. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Nada, porém, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e todos eles davam abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, todos, e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha. Esse versículo se cumpre dominicalmente nessa igreja. Deus seja louvado. Coloquemo-nos de pé, louvemos ao Senhor com o hino de número 144 do nosso inário Novo Cântico e participemos do sustento à caridade, às obras de filantropia, aos nossos missionários e também sustentemos a obra do Senhor aqui na Igreja da Tijuca. Cantemos. Deus
Oremos agradecendo ao Senhor pelos dízimos e pelas ofertas e lembremos de ao longo de toda a semana orar pelos nossos missionários. De hoje até sábado, iremos pedir ao Senhor que abençoe o reverendo Tiago e sua esposa Alessia, que está lá no campo, deve ser assim, não sei, que está lá no campo de Areia, lá na Paraíba. Muito bem, oremos pelos nossos missionários, pedir para o Marcos subir aqui e fazer esta oração. Pedro, vem junto com o papai. Isso. Oremos. Oremos, irmãos. Amado Deus e Pai, te agradecemos, ó Pai, pelos dízimos e ofertas entregues em Tua casa, ó Pai. Ó Senhor, abençoai cada irmão, Senhor, que tem um pouquinho de que tudo que o Senhor nos dá, ó Deus. Ó Senhor, te agradecemos porque através desses dízimos e ofertas podemos fazer muitas coisas, como ajudar os missionários e ajudar as instituições que essa igreja mantém, ó Pai. Ó Senhor, te peço também que o Senhor seja com o conselho dessa igreja, abençoando, ó Deus, para que esse recurso seja aplicado da melhor forma e que nada se perca, Pai. Ó Senhor, te pedimos pelo pelo reverendo Tiago e Alexia, que se encontram no campo de areia em Paraíba, Pai. Seja com eles, ó Senhor, que nada lhes falte, ó Pai. Abençoa-os a cada dia, ó Deus. É isso que te peço hoje, em nome do seu Filho amado Jesus, em quem nós cremos. Amém. Amém. A igreja pode assentar-se. Cadê o Pedro? Está aí, Marcos? Ainda está por aí? Pedro, cai aqui, filho. Vem para cá. Ô, Marcelo, o Pedro não está com um casaco igual ao do Marty McFly? Está igualzinho? Rapaz, de volta para o futuro. Ele é muito estiloso, gente. Olha aí. Caramba. Coisinha mais fofa do mundo. Olha ali. Cadê o papai, Pedro? Isso aí. E cadê o papai mais forte do mundo? Cadê ele? O mais forte do mundo. É você? Você quer autoestima? Cadê a mãe mais fofa do mundo? Cadê ela? Cadê? Aquela moça, qual que é o nome dela? É mamãe, né? O nome dela é mamãe, tá certo. O melhor nome do mundo para a gente chamar a mamãe é mamãe. Pedro, você está vendo... Cadê? Você segura aqui o microfone, Pedro. Pronto. Segura aqui. Oi? Isso. Segura? Pode segurar. Isso. Também tem que colocar o microfone perto da boca para sair o som. Teste. Fala assim, som. Não. Isso. Tudo bem. Você pode chamar as outras crianças para mim? Isso. Tem a Ana, chama pelo nome, Ana Luz. Fala assim, Ana Luz. No microfone aqui. Ana Luz, é o nome daquela moça. Ana Luz. Isso. Agora tem outra. Rapaz, é meio delicado para mim eu ensinar um cara a chamar minha filha, mas vamos lá. Chama assim, Mileide Stefani, pelo menos isso. Mileide. Oi? Já chamou? Já deu apelido? Está muito avançada. Vem, meu amor, Stefani. Já chamou, né? Tia. Isso. Tem mais alguém aí que eu não estou vendo? Ah, tem seu irmão, chama seu irmão. Irmão. Isso. Tem mais alguém que eu não vi? Está todo mundo aqui? Beleza. Então agora, Pedro, hoje, Stefani, Ana Luz, aliás, passa todo mundo para cá. Eu tenho que ver todo mundo o tempo inteiro. Hoje é dia do jovem presbiteriano. Aqueles que têm idade entre 18 até... Ainda são 35, Marcelo? Até 35 anos. Estão querendo esticar para 40, é isso mesmo? Meu Deus do céu. Então, vamos lá. 18 a 35 anos. Vocês têm 18 anos? Sim. Tem? É claro, né? Se tem 55, né? O que é 18 para quem fez 55, né? Aniversário da igreja. Sim. Pedro,
convida para mim a mocidade, por favor. Diz assim: vem o MP. No microfone assim: vem o MP. MP. Isso. Muito bem. Tia Ângela, agora é a hora da foto. Olha o Marcelo aí, cadê a foto? Pois é. Aí, isso. O MP, por gentileza, perfilem-se aqui de frente para bater uma foto oficial, porque a última foto que nós tivemos não consta nosso querido oficial Marcelo, que estava, como sempre, a serviço, né, Marcelo? Hoje o Marcelo, tua mãe chiou. Hoje o Marcelo está aqui na área, então vamos bater a foto. Espera aí, pois não, Gilmar? Calma, deixa eu bater a foto com os sócios da MP, na hora do presente vou chamar todo mundo de 18 a 35. Vamos lá? Perfeito? Então, muito bem. Queridos sócios da nossa UMP, no próximo... Cadê o microfone? Ah, está com o Pedro? Pedro, passa o microfone. Você pode, por gentileza, passar o microfone para o presidente da UMP? Aquele gigantão ali, ó. Isso. Gabriel, obrigado, Pedro. Faz por gentileza, avisa a igreja o que é o TijuCast e faça o convite também, por favor, desse próximo sábado. No último sábado de cada mês, a gente tem feito uma programação. Primeiramente, bom dia, igreja. A gente tem feito uma programação muito enriquecedora para os jovens, que se chama o TijuCast. O TijuCast é para a gente tratar de temas polêmicos que estão aí em voga no nosso meio, na nossa sociedade, onde a gente traz aqui para a igreja para que a gente possa discutir em um ambiente realmente edificador, porque não adianta nada a gente estar lá fora debatendo sobre isso e não trazendo à luz das Escrituras, que é a nossa regra de fé e prática. Então, no próximo dia 28, se eu não me engano, que é o último sábado, a gente vai ter o tema sobre aborto. Então, quem quiser pode vir às 16 horas aqui na sala Vera Ribeiro. A gente vai tratar sobre esse tema à luz do nosso Evangelho. Perfeito. Muito obrigado, Gabriel. E agora nós queremos convidar todos aqueles que aqui estão, que têm entre 18 e 35 anos, que também venham aqui à frente. Muito bem, Esther, Igor, Thaís e a Thalita. O Ricardo ainda já passou dos 35 ou não? Passou? Tudo bem, você ainda não passou? Está na vantagem, né? Tudo bem, nós somos 1, 2, 3... Ô Pedro, a mamãe ainda não chegou aos 35? Sim? Está mentindo. Muito bem. Tamir está com quantos anos? 33? Olha aí. Então tá bom. Marcos, 29, não é isso? Perfeito. Então, Igor está aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muito bem. Vamos ver se nós temos presentes aqui para todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nossa, conta. Vamos lá? Crianças, vou pedir que vocês, por gentileza, entreguem para os sócios da nossa mocidade, que são esses que estão aqui na frente. Cada um de vocês vai entregar um livro para cada sócio. Isso. Vamos lá, Pedro, entrega para alguém aí. Emanuel também. Vamos lá. Toma na luz. Stefani. Pedro, Emanuel, Ana Luz. Todos receberam? Muito bem. Todos receberam? Ficou faltando alguém? Certinho? O milagre da multiplicação dos livros, que aqui, ó, tem mais nada, deu para todo mundo. Queridos, esse livro foi um presente do nosso irmão professor Augusto Oliveira. Ele escreveu esse livro falando acerca desse tema
que é sobre a bondade. Vou pedir que vocês mostrem o livro para a igreja e nós vamos fazer o registro para enviar para o Augusto a nossa gratidão. Ele encaminhou esse livro como um presente para todos vocês e esse livro, então, é um presente dele e nós estendemos o nosso carinho a toda a nossa UMP pelo Dia do Jovem Presbiteriano. E eu vou aproveitar e pedir para a diretoria da SAF vir à frente, porque a SAF ela tem um projeto que ela está retomando ao longo desse retorno às atividades presenciais, que a nossa SAF, ela naturalmente, seguindo o Evangelho que diz que não há orfandade para os que estão em Cristo Jesus, ou seja, não há ninguém dentro da comunidade dos discípulos que fica sem família. Por quê? Porque o Evangelho nos ensina que família é todo aquele que faz a vontade de quem? Do Pai. Então, no Evangelho, todos nós recebemos mães, irmãs e irmãos. Pai não, porque nós já temos um Pai, que é o nosso Pai Celeste. Por isso, queridos, a nossa SAF, ela tem uma iniciativa onde ela ora e escolhe uma sócia da SAF para orar por cada sócio da UMP e na sua história mais recente, de uns 6 anos para cá, estendeu-se também para os adolescentes. Então, a SAF ora pela mocidade e pela UPA. Vou pedir, então, que a SAF faça o nosso convite para que eles possam participar da plenária onde vai ter esse item. Bom dia, igreja. Bom dia a todos os jovens. Nós gostaríamos, como diretoria da SAF, convidar todos vocês para a próxima plenária, no dia 12 de junho. Vai ser à tarde, às 15 horas. E nós gostaríamos de nos colocar como mães de oração de vocês. E também nós vamos dar um mimo para vocês. E durante todo o ano estaremos orando por cada um de vocês. Porque, como o pastor falou, ninguém fica órfão estando na igreja. Todos vocês têm mães em toda a igreja. E nós queremos orar por vocês durante esse ano. Então, a juventude compareceu, UPA e o MP, sim, no próximo dia 12 de junho, às 15 horas. Isso. Onde cada um vai saber quem é a sua mãe de oração. Isso. É segredo ou é revelado? Revelado, não é normal? Na hora. Na hora. Cada um vai saber quem é a sua mãe de oração e ainda vão ganhar um presentinho. Isso. É isso? Sim. É aquele Nike que você viu no shopping, queria que eu comprasse, não 20. Não é um Nike, mas é tão saboroso quanto você está usando um Nike. É mesmo? Sim. Vixe. Então tá bom, muito bem, muito obrigado a nossa SAF. Então, muito bem, nós temos 62º aniversário do Abrigo Presbiteriano. Ô Giovana, você que é a nossa digital influencer, por favor, fica aqui, segura aqui o cartaz. Isso, já vai para o nosso story lá. No 62º aniversário do Abrigo Presbiteriano. Vai ser... Cadê o microfone? Está aqui, ó. Vai ser... Lê aí, Giovana, por favor. Vai ser no dia 4 de junho... 10h30 a gente vai ter culto a Deus e meio-dia um churrasco. E o convite individual está por R$40. Perfeito. Certinho? Oi? Tá certinho? Certinho, tá certinho. Isso aí vai bombar no Instagram. Meus queridos, 62º aniversário do Abrigo Presbiteriano. Hoje nós temos aqui conosco nossa vovó Irene, que está atualmente residindo no abrigo, e também nos convida para essa programação, não é isso, vovó? Vai ser no... Que dia que é, Giovana, por favor? Dia 4 de junho. A partir das 10h30, não é isso? Isso. Perfeito. Então, vovó Irene faz parte do abrigo, está representando o abrigo, Gilmar faz parte como conselheiro do abrigo e estamos todos nós convidados. Para encerrar os nossos convites, que a criançada está aqui em polvorosa. Não, bota o teu irmão no chão, bota no chão, bota no chão. Bota no chão que aqui é meio perigoso. Se você derriba daí, meu querido, eu tenho que me jogar aqui, virar um colchão para vocês. Oi. E nós vamos orar, pedindo que o Senhor abençoe. Não, permaneça aqui. Nós vamos orar, pedindo que o Senhor abençoe cada atividade, cada programação. Igreja, tudo isso que
todas essas sociedades internas fazem só tem um objetivo: glorificar a Deus através do serviço à igreja. Se vocês não comparecerem, se vocês não ajudarem, não diminui o trabalho deles. Pelo contrário, quando nós não estimulamos, quando nós não apoiamos as sociedades internas, a nossa vida é que se torna deficitária, porque nós estamos falando de ajuda à instituição de caridade, que é o abrigo, estamos falando de culto ao Senhor dia 21, estamos falando de uma programação da OMP que trata sobre um tema interessantíssimo à luz das Escrituras. Então não vai ter trocinho de, mas tem que ver, não, o que diz a Bíblia, acabou, morrer, vida que segue. Na igreja presbiteriana o que vale são as Escrituras. Passou das Escrituras, cada um fica à vontade de pensar como quiser, mas não queira fazer da igreja palco de renovação de pensamento, porque a Bíblia é a nossa única regra de fé e isso se somos presbiterianos. Se não formos presbiterianos, aí tem um monte de igreja aí, igreja de fundo preto, igreja com coach, igreja com púlpito de acrílico, fica à vontade, cada um no seu cada qual. Aqui é igreja presbiteriana e aí PT sempre faz em cima disso haverá a palestra da UMP. Então, todas essas programações, a plenária de hoje, os filhos de oração da SAF, são atividades que só visam uma coisa: a edificação do povo de Deus. Vamos orar, queridos? Coloquemo-nos de pé, igreja. Estendamos a nossa mão como forma de rogar ao Senhor que abençoe as nossas sociedades internas. E quem está com o microfone? Tem alguém com o microfone aí? Eu vou pedir, Giovana, por favor, leva o microfone ali para a vovó Irene, para ela fazer esta oração, pedindo que o Senhor abençoe as nossas sociedades internas. Nosso Deus e Pai, que maravilha estarmos aqui na Tua casa, Senhor, participando de um trabalho tão importante quanto este que estamos fazendo. Obrigada, Senhor, por todos que trabalharam, que lutaram para que tudo desse certo como deu, Senhor. Nós te agradecemos muito a Tua presença aqui, Senhor, entre nós, nos ajudando a entender tudo que está acontecendo dentro de uma forma de silêncio muito agradável. Nós pedimos a Tua bênção para cada um que trabalhou e muito, Senhor, para realizar este trabalho que nos foi apresentado. Estou muito entusiasmada com o que vi aqui. Sinto que há um desprendimento muito grande de todos, no sentido de produzir algo para Ti, Senhor, para trazer o Evangelho ao conhecimento de tantos, Senhor, que poderão estar pela primeira vez ouvindo a Tua palavra. Obrigada, Senhor, por este grupo sensacional que aqui está, apresentando um trabalho de valor, Senhor, um trabalho que requereu conhecimento e bênção, Senhor, para ser realizado. Obrigada por tudo que está se passando aqui, Senhor. Que essa igreja seja uma igreja que conduza, Senhor, o Evangelho a todo o nosso país, tão precisado, Senhor, de Evangelho em cada casa, em cada lugar, Senhor. Nós te agradecemos por isso, nós te louvamos também, Senhor, pela ajuda que nos deste aqui para que pudéssemos realizar um trabalho tão perfeito como este que foi feito agora. Receba a nossa gratidão, receba o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, podem voltar para os seus lugares, muito obrigado. As crianças permaneçam. Obrigado, querida. Entrega para o Gilmar, por favor. Obrigado. Obrigado, Gilmar.
Onde estão as tias da UCP? Não sei, querida. Eu acho que não. Eu acho. Vamos ver. Tia Thalita, tia Tamires. Damas primeiro, então, por gentileza. Muito bem, obrigado. E agora, rapazes. Muito bem. Louvado seja Deus. Queridos, hoje nós temos a alegria. Ah, tem também criancinha ali. Vem para cá, vem aqui, por favor. Passa por aqui, ó. A criancinha não pode vir na igreja sem passar pelo pastor. Deixa vir as minhas criancinhas. Não as embaraceis. Uma, o nome é Lara, não é? Lara, e esse aqui, deixa eu tentar lembrar, peraí. É nome bíblico, não é? É um arcanjo, não é isso? Peraí, é Miguel ou Gabriel? Acho que é Miguel. Aí, tá vendo? Muito bem, olha o Miguel, tá bonitão, Miguel. Miguel, você desse tamanhão, você tem quantos anos? 2 anos? 10 meses? Gigante assim. Eu acho que o Miguel, o Marcos, o Marcelo, com o nome de Miguel, com 10 meses, desse tamanhão, top demais, não é não? Top, é top, não tem outra palavra, ele é top. Lara, você tá boa, meu amor? Tá tudo bem? Quer falar? Quer um microfone? Ah, você tem 1 aninho. 1 aninho. Mas você vai fazer 2 quando? Agora em agosto? Ah, olha só, meu Deus do céu, mês de aniversário da igreja. Deus abençoe vocês, vão lá para a salinha. Vão aprender bastante, tá bom? Tchau, Deus abençoe. Um beijo. Lindona. Tá fofa demais. Aí, dando tchau para a igreja. Aí. Aqui na Tijuca é assim, meu amor. A gente paga o preço por causa disso, mas faz valer a pena. É maravilhoso. Deus abençoe. Tá lindo. Miguel e Lara. Só nome forte, hein? Lara. Olha aí. Aí. Estamos em casa. Queridos, obrigado, Marcos. Quero convidar o reverendo Marcelo a colocar-se de pé. Reverendo Marcelo é um irmão a qual o Senhor nos presenteou ao longo da nossa vida. Quando eu fui para o seminário de Campinas em 99, reverendo Marcelo já era seminarista no seminário do Rio. E nós nos formamos no mesmo ano, não foi isso? É porque aqui no Rio são 5 anos, você estudava de noite, e lá em Campinas, como era integral, eu fiz em 4 anos. Então, você entrou 1 ano antes, a gente se formou juntos, não é isso? E o reverendo Marcelo, nós estreitamos laços, né, após termos concluído o seminário. Ele estava na Igreja do Rio, como seminarista, tutelado do pastor à época, de um dos pastores à época, e eu passei por lá. A Igreja do Rio sempre foi a igreja onde eu nasci e cresci, e passando por lá, eu precisava dar um telefonema, e eu não tinha cartão. Final de seminário, uma pindaíba, meu amigo, não tinha cartão telefônico. E aí eu lembrei que o Marcelo, como seminarista, dava plantão na igreja. Falei, deixa eu achar o Marcelo. Achei ele lá. Falei, Marcelo, tudo bem? Oi, bom, boa tarde, boa tarde. Marcelo, você deixa eu dar um telefonema? Que eu preciso falar um negócio. Era uma igreja, né? Era um campo que estava com vista de pastorear, né? Não, acho que... Não, era lá em Goiás, que eu até fui lá. Não, Goiás não, interior de Minas com... Sei que era Alto Mutum Preto, o nome da cidade, é isso mesmo, que até o pastor lá mesmo. Mas aí, eu fui dar esse telefonema, falei, Marcelo, eu posso telefonar? E o Marcelo virou para mim e falou, fica à vontade. E aí terminei de ver se podia ir lá pregar nessa igreja com vistas ao oferecimento de campo. Eu ouvi uma trilha sonora do 007 de fundo. Eu falei, isso aí é 007. Ele eu estou sempre ouvindo. Pronto, a partir daí começou. A partir daí começou a amizade, da gente sair para lanchar, eu passar na Igreja do Rio, nós trocarmos testemunhos sobre campo, possibilidade de campo, uma época tão difícil, porque a Igreja Presbiteriana hoje tem um cadastro, onde a pessoa se forma, fica lá o nome exposto e você pode ser contatado. Na época, se você se formasse no seminário, mas não tivesse campo, você ficava sem campo.
E aí, literalmente, era Deus que abria as portas para alguém saber que nós estávamos sem campo, arrumar o telefone. Celular não era tão comum ainda, então a maioria era telefone fixo. E aí começou a amizade com o reverendo Marcelo. Passamos por poucas e boas juntos, né? Naquele primeiro momento, mais poucas do que boas, né? Um período muito difícil. E o Marcelo foi, então, ordenado para assumir a Igreja Presbiteriana do Caju. E o reverendo Marcelo esteve no Caju, foram 5 anos, Marcelo? 2004 até 2009, não é isso? Então, um período de 5 anos incompletos, onde ele foi o último pastor a conseguir um trabalho efetivo no Caju, onde inclusive a igreja sustentava-se integralmente, sem auxílio ainda do presbitério. Reverendo Marcelo, tão logo foi ordenado, revitalizou a igreja do Caju, depois foi direto para a igreja do Rio, foi isso? Passamos 1 ano juntos na igreja do Rio, depois eu vim aqui para a Tijuca. E o reverendo Marcelo aceitou esse convite, e em um dia muito especial, que eu recebi um zap no grupo do presbitério, dizendo que hoje é o aniversário dele. Então, nessa manhã, reverendo Marcelo está comemorando o seu aniversário e comemora conosco, fazendo, claro, se está aqui na Tijuca tem 55 anos, mas na vida secular, civil, você está fazendo quantos anos, Marcelo? 51 anos. Marcelo, eu vivi para te ver fazer 51 anos, hein? Rapaz, caramba. Marcelo, você é um amigo muito querido. De muitos anos nós já queríamos convidá-lo para estar aqui na igreja. E uma coisa que sempre me salta a atenção é a nossa sinceridade e é como a maturidade fez bem para a nossa amizade. Muito obrigado pela sua presença. Queremos passar o púlpito da igreja para você e pedir ao Senhor que o abençoe, que seja usado como instrumento de edificação para o povo de Deus. Nessa hora, nós vamos nos colocar de pé. Aliás, nós temos um solo antes após a oração por iluminação, tem o solo do Renildo. Nós vamos ter a oração por iluminação, vem o solo e após o solo vem a mensagem do Senhor. Oremos. Graças te rendemos, ó Deus, pela bênção desse dia. Obrigado porque trouxeste nesta manhã teu filho, reverendo Marcelo Elisiário Vidal, que hoje completa conosco 55 anos de Igreja Presbiteriana da Tijuca, mas também celebra seu 51º aniversário. Que o Senhor continue a abençoar teu filho, abençoando sua esposa, abençoando seus pais. Louvamos o teu nome porque aprove que teu filho aqui vieste nesta manhã para trazer-nos a tua mensagem. Fala, Senhor, ao nosso coração e que as mesmas bênçãos, ó Pai, que receberemos nesta manhã através de teu filho, que a Igreja Presbiteriana da Muda Usina também receba durante todo o seu pastorado lá e além. Que o Senhor continue a preservar cada ovelha daquele aprisco, que nenhuma delas se perca e que todas continuem sendo conduzidas pelo Supremo Pastor, que é o Senhor Jesus. É a nossa oração em teu nome. Amém. Sentemo-nos, queridos, ouçamos este nosso prelúdio que antecede a mensagem do Senhor. Igreja junta
Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a vida de todos, de cada família aqui presente, da família da Igreja Presbiteriana da Tijuca, nesses 55 anos de vida organizada. Inicialmente, nós trazemos o abraço fraterno da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana da Muduzina, a esta igreja. O abraço ao conselho desta igreja, pastor e presbíteros, a junta diaconal desta igreja e as forças vivas desta igreja, e faço uso da palavra, desse espetáculo, sim, no bom sentido da palavra, maravilhoso de ver uma igreja viva, uma igreja que acolhe as crianças, os adolescentes, os jovens, as senhoras, os homens, uma igreja que frutifica, louvado seja o nome do Senhor. Agradeço em especial ao amigo irmão Anderson, reverendo Anderson, uma amizade forjada por diversos lances, mas onde também as aflições forjaram essa amizade, um coleguismo, um amor, um companheirismo, e mesmo sendo mais jovem que eu, um excelente conselheiro, e deixo também aqui uma palavra da dona Joana, mãe do nosso querido reverendo Anderson, que nós, após o seminário, quando andávamos juntos, e nós somos até hoje nerds, gostamos de cinema, gostamos de quadrinhos, e certa vez nós estávamos folheando quadrinhos antigos que o Anderson guarda com todo zelo, no papel plastificado, bem cuidado, e vem aquela mulher ali trazendo cachorro quente para a gente sentado no chão da casa dela e vendo a gente sentado ali como se fôssemos crianças, e ela cuidando da gente com todo carinho. E depois que a gente lanchou, eu quis ir lá na cozinha lavar as coisas, né? Aonde? Não faz isso não, senão você vai estragar o momento, deixa lá, não toque em nada na cozinha não. Então, são coisas que parecem ser muito simples, mas que fazem toda a diferença na vida da gente, toda a diferença. Mais tarde surge a Gleice, esposa do nosso querido irmão, e mais tarde ainda vem aquilo que vai coroar a vida do casal, que é a Estefani, filha, do qual nós percebemos o legado sendo passado de forma magistral. Deus seja louvado, reverendo Anderson. Deus seja louvado. Queria convidar a igreja a abrir a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, no capítulo 7, e se possível, nós pudéssemos fazer a leitura todos juntos, é apenas um versículo, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7, versículo de número 12. Primeiro livro do profeta Samuel, ou primeiro Samuel, capítulo 7, versículo 12. A igreja já se encontra iluminada pelo poder do Espírito Santo de Deus, e nós estamos prontos para nos servir das Sagradas Escrituras. Vamos ler todos juntos? Tomou então Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querida igreja,
nós agora aqui nos encontramos diante de uns relatos mais tristes e mais trágicos já registrados no Antigo Testamento. Não no versículo que lemos, mas dentro dessa história. Esse trágico relato, na verdade, vai se encontrar nos primeiros capítulos do primeiro livro de Samuel. Só para nós possamos trazer à nossa memória, o povo de Deus havia sido atacado e derrotado pelos filisteus próximo a Ebenézer, que era um vilarejo de Efraim. E ali, mais de 30.000 pessoas foram mortas. Segundo lugar, a Arca da Aliança levada pelos inimigos, o que causou grande tristeza e comoção em todo o povo. 30.000 pessoas mortas, a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus no meio do povo, levada pelo exército inimigo. Somado a isto, o sacerdote Eli, já idoso, recebe essa notícia, cai e morre. Seguido a isso, a sua nora, movida por dores de parto, vai dar à luz a um filho e o chamou de Icabode, que significa foi-se a glória de Israel. 1 Samuel capítulo 4. Mas é em meio a essa tragédia que a palavra de Deus vem até Samuel, que o convida a exortar o povo a se converter ao Senhor, melhor dizendo, se converter ao Senhor de todo o coração. Abandonar, rejeitar os falsos deuses, renovar a aliança, consertar a vida e servir verdadeiramente o Deus eterno. 1 Samuel capítulo 7, versículo de número 3. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. E assim ocorreu, e de forma impressionante, o exército filisteu, o exército inimigo foi derrotado de forma magnífica, impressionante. Após isso, Samuel vai erguer um memorial ao Senhor e vai chamar de Ebenezer, que significa pedra de ajuda. E aí começam as curiosidades. E aí vão se iniciar as particularidades. Esse Ebenezer é o nome do vilarejo próximo ao qual o povo estava quando foi derrotado, quando foi atacado, quando foi abatido, e foi nesse lugar que o povo perdeu a arca sagrada. Samuel aqui vai olhar para trás, vai se lembrar da amarga derrota e vai reconhecer a vitória dada por Deus no presente. Ele vai tomar uma pedra como memorial, vai lhe dar um nome, Ebenezer, e também um significado. Até aqui nos ajudou o Senhor. O versículo que nós lemos, 1 Samuel capítulo 7, versículo 12. Eu insisto no assunto, eu insisto na curiosidade. Parece estranho dar ao memorial de vitória o nome do local da derrota, Ebenezer. Poderíamos aqui de repente imaginar que o nome mais apropriado fosse Mispá, onde Samuel sacrificou o Senhor e o povo estava ali reunido quando foi atacado novamente pelos filisteus, mas foi onde obteve a vitória estrondosa, em Mispá. Ou ainda, Samuel poderia chamar aquele lugar de Becar,
onde os últimos inimigos foram perseguidos e definitivamente derrotados. Mas não, nem Mispá ou Mispa e nem Betcar. O nome dado foi Ebenezer, onde eles sofreram a primeira e tremenda derrota. Não é possível. Alguma mensagem tem de estar aqui contida ao povo daquela época e a nós hoje, principalmente nesses 55 anos de vida organizada. Ao erigir aquele memorial, nos parece que Samuel enxerga a mão de Deus não somente na vitória, mas na derrota também. Samuel enxerga a mão de Deus não somente quando há consolo e conforto, mas também quando há disciplina. Samuel enxerga a mão de Deus não somente quando ele abraça e afaga e acolhe, mas também quando ele corrige. Esta é a visão de Samuel. E baseada nessa visão, é que nós queríamos deixar com a igreja algumas considerações. Ebenezer. Ebenezer leva-nos hoje a olhar para trás e reconhecer que em meio a terríveis batalhas, dias de derrota e às vezes até perguntas que não foram respondidas até o dia de hoje, e a gente precisa lembrar que apesar disto, Deus não se ausentou. Ele esteve conosco nos dias bons, mas também nos dias maus. A sua mão trouxe consolo, mas também trouxe disciplina. A sua presença nos acolheu, sim, mas em determinados momentos também nos confrontou. Muitas tragédias, tempos difíceis, de amargura, de dificuldade, de luta pesada, ocorreram. Porém, em tudo nos ajudou o Senhor. 55 anos de história, com vitórias, sem sombra de dúvida, mas com lutas, com perdas, com dificuldades, com apertos, mas Deus estava presente. E falando agora de forma particular, a você que está aqui hoje, membro desta igreja, ou alguém que está visitando, ou aqueles que estão se preparando para se tornarem membros desta amada igreja, Deus esteve com você. Olha para trás e procura trazer à memória lances em que você sabe, que você tem a consciência plena de que sozinho você não teria conseguido vencer os seus inimigos, sejam reais, sejam existenciais, sejam inimigos que talvez estivessem dentro de você, e que você sabe que Deus não se ausentou. Olhe para trás e louve ao Senhor. Em segundo lugar, Ebenezer nos leva a olhar também para o dia presente, porque a palavra diz até aqui, e até aqui nos traz a ideia até o dia de hoje, onde nós continuamos a contemplar e a usufruir da sua misericórdia, da sua graça, da sua paciência para conosco, da sua bênção, com a sua proteção, a sua tutela e a sua guarda. Hoje, os nossos corações são convidados à gratidão, à adoração, a experimentarmos um profundo contentamento, porque Deus está aqui agora, nesta comunidade, mas também
com você na sua vida particular. Deus está até aqui, está aqui agora. Mas Ebenezer nos leva também a olhar para os dias que virão, porque a própria expressão até aqui nos dá uma informação de que a jornada ainda não se completou, porque até aqui a jornada ainda não terminou, nós ainda temos dias e tempos à frente, não sabemos quantos dias e tempos, mas eles estão à nossa frente, e Ele esteve conosco ontem, está conosco hoje, e por favor, amanhã não será diferente. Nós temos lutas para o amanhã, nós temos trabalho para o amanhã, nós temos assuntos pendentes ainda não resolvidos para o amanhã, mas lembre-se, Deus já partiu à frente, e não é forma de expressão, Deus já enviou o seu anjo à frente, preparando o lugar, desbaratando talvez exércitos inimigos que nós nem saibamos. Ele já partiu à frente do seu povo, portanto você também pode partir seguro, porque o amanhã também é garantido por Deus. Não sabemos o desenlace, mas sabemos que Deus está lá na frente. Estará lá na frente também com a sua misericórdia, o seu perdão, mas Ele estará também lá na frente com o seu ensino, com a sua disciplina e também com confronto, sempre que for necessário. Ah, pastor, mas eu tenho medo do amanhã. Posso ser sincero? Eu também tenho. Mas como, pastor? Porque como Abraão eu sou apenas pó e cinza. Foi assim que Abraão, ao falar com Deus, se apresentou: eu sou apenas pó e cinza. Eu sou como Pedro, eu creio que vocês também sejam, pastor dessa comunidade também seja como Pedro, como Abraão, quando confrontado por Jesus, perguntando-se: Pedro, tu me amas? Ele diz: te amo. Ele vai a segunda vez: tu me amas? Te amo. Aí ele vai a terceira vez e Pedro se chateia e diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Ele não diz mais agora que ama mais que os outros, que ele vai morrer na cruz. Ele diz: tu sabes de todas as coisas. Tu sabes qual é a minha natureza, Senhor. Tu sabes que sem o teu Espírito eu posso te negar de novo. Tu sabes todas as coisas. É a resposta correta. Somos só pó e cinza. Muitas vezes sim, ficamos perplexos, ficamos desanimados, assustados, mas o Senhor nos lembra de que Ele está conosco. O Salmo 23, tão conhecido por toda a cristandade, do versículo 1 ao versículo 4, mostra aquela realidade da ovelha que é conduzida aos pastos verdejantes, às águas que refrigeram a alma, e que se porventura caminhar pelo vale da sombra da morte, Deus ali estaria. Os primeiros 4 versículos vão falar disso, mas os versículos 5 e 6, o cenário muda. Já não é mais uma ovelha, mas é um peregrino que busca acolhida na casa do Senhor, e o Senhor prepara uma mesa farta diante dos inimigos que o perseguem. O cenário mudou, e os inimigos veem como Deus trata aquele que é seu filho ou filha, e depois aquele peregrino tem que ir embora. E aí o versículo 6 vai dizer que bondade e misericórdia o seguirão por toda a vida. A ideia é que Deus, ao despedir aquele peregrino, o despede, mas não sozinho. A sua escolta, 2 guardas poderosíssimos, caminham com ele durante toda a sua vida. Bondade e misericórdia.
E o texto original vai dizer: e tornarei a casa do Senhor enquanto eu viver. Tornarei, sempre voltarei. É a ideia do peregrino, que vai e um dia retorna à casa de Deus, todos os anos. Esta é a ideia. A bondade e a misericórdia do Senhor vão caminhar com o seu povo. Lutas virão, desafios surgirão, perdas ocorrerão. No entanto, nenhuma dessas realidades serão maiores do que a bondade e a misericórdia do Senhor em nossas vidas. Ebenezer, olhe para trás e lembre-se que até mesmo nos dias mais terríveis, o Senhor estava com você. Olhe para o dia presente dizendo Ebenezer, e saiba que a misericórdia e a graça de Deus o trouxeram até o dia de hoje incólumes. E olhe para frente, mesmo que tenhamos medo do amanhã, saibam que a bondade e a misericórdia acompanharão o seu povo. Portanto, Ebenezer é um chamado, repito, à gratidão, ao contentamento, ao quebrantamento também. Se fizer necessário que alguém nesse mês de aniversário precise renovar a sua aliança com o Senhor, o faça. É tempo de quebrantamento, é tempo de ajuste de contas, é tempo de renovo. Faça isso. E é tempo também de experimentarmos a fé. E o Deus eterno guardará o seu caminho. Que Deus abençoe a Igreja Presbiteriana da Tijuca. 55 anos de vida organizada. Que Deus abençoe o seu pastor, amigo, leal. Que Deus abençoe o presbítero, o conselho da igreja. Repito, da mesma forma que iniciei, que Deus abençoe a junta diaconal, que Deus abençoe as forças vivas dessa igreja, para a glória do seu santo nome, mas para a alegria e o desfrute dessa igreja. Deus abençoe, em nome de Jesus, e agradeço. Hoje é dia do meu aniversário, mas o presente foi para mim. Deus abençoe. Amém. Convido o reverendo Marcelo para ficar aqui ao meu lado. Ouvimos a palavra do Senhor, que nos convidou ao quebrantamento, nos convidou à mudança de atitude naquilo que poderia ser um local onde ficou ali a nossa derrota, nós enxergarmos aquele local como local de aprendizado, de vitória e de muitas outras vitórias que virão. Assim é a ceia do Senhor. Para muitos, a vergonha de um homem que se dizia Deus. Para os discípulos, uma despedida sem sentido. Para nós, a promessa de que, se assim o fizermos, manteremos comunhão com Ele até que Ele venha. Peço ao reverendo Marcelo que faça esta oração, consagrando os elementos, tornando-os Eucaristia para a nossa celebração nesta manhã. Oremos. Senhor Deus, Pai amado e Pai querido, nos encontramos, o teu povo se encontra diante da tua mesa, a mesa do Senhor, a mesa que é alimento para todo aquele que foi feito filho e filha do Deus vivo, para aquele que se considera indigno, mas que através de Jesus lhe é validada a presença. Pai celeste, Deus amado, te suplicamos que o pão e o cálice
que em nenhum momento transformam-se em carne e sangue, mas que apontam para Cristo, sendo estes meio de graça. Te suplicamos, ó Deus, que o Senhor consagre esses elementos para somente um fim: o fortalecimento espiritual do teu povo, o aumento da nossa comunhão de uns para com os outros e o aumento da nossa comunhão para com Deus vivo e verdadeiro. Senhor Deus, que ao nos servirmos do pão e do cálice, sejamos uma vez mais preparados para continuar a nossa jornada de fé, até que Tu venhas, ou até o dia que partamos para o Senhor. Oramos no nome de nosso Senhor e único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. O Senhor Jesus, na noite em que Ele foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, Ele o partiu e disse: Este é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Depois de haver ceado, tomou o Senhor Jesus o cálice e, tendo dado graças, disse: Este cálice é o cálice de uma nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes em que dele beberdes, em memória de mim. Louvemos ao Senhor com o cântico Faz-me Chegar, no tom oportuno que esta celebração exige, e logo após, comamos do pão e bebamos do cálice. Cantemos. Algum irmão ou alguma irmã foi omitido na distribuição dos elementos? Deixem suas mãos levantadas, erguidas, por gentileza, para que a nossa junta diaconal possa propiciar a todos os irmãos o pão e o vinho
para este ato de culto e de gratidão ao Senhor. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele disse: este é o meu corpo, este é o meu sangue, que é dado em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos o pão e bebamos o cálice. Convidamos nosso irmão Marcelo Souza para colocar-se de pé e fazer esta oração de gratidão pela celebração da ceia do Senhor. Da mesma forma, de pé, coloquemos todos e oremos em gratidão. Faremos a oração do Pai Nosso e logo após receberemos a bênção do Senhor com o nosso pregador convidado, o reverendo Marcelo. O Senhor Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o maravilhoso amor de Deus, o nosso Pai, e que as doces consolações, alegrias, a conforto e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, meu irmão e irmã, seja sobre a sua casa, família, seja sobre esta igreja e sobre todo o Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. Sentemo-nos, queridos, ouçamos o nosso poslúdio. Sim.
por Jesus.